Boa noite, irmãos, os que estão aqui, que estão em casa também. Que a presença do Senhor esteja do teu lado, que a alegria do Espírito Santo venha estar na tua vida nesta noite e possa alegrar o teu coração. Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos numa palavra muito conhecida que está no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, mas eu quero ler apenas os dois últimos versos, que diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito da última frase que Jesus disse: quem é este? Quem é este? Essa passagem é muito conhecida. Quantas pregações já foram feitas em cima desta passagem? Os irmãos acredito que ouviram milhares de mensagens a respeito desse texto. Mas eu lendo o texto, sempre Deus fala alguma coisa diferente, e eu quero falar sobre a última frase que Jesus diz aos discípulos: quem é esse? Então a gente vê que essa pergunta feita é quando nós não conhecemos alguém. Essa pergunta se faz quando a gente não conhece alguém. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 em diante, fala da tempestade no mar. Então essa pergunta se faz geralmente para quem a gente não conhece, para quem nós não conhecemos, não sabemos quem é, da onde veio, o que faz. Então essa pergunta a gente faz para alguém que é desconhecido: quem é esse? Quem é essa pessoa? Mas o interessante é quem faz essas perguntas. Quem faz essas perguntas era para ser as pessoas que mais conheciam Jesus, aqueles que estavam com Jesus, caminhando com Ele, via de regra, a regra normal seria que eles conhecessem Jesus. E eles realmente conheciam, sabiam de onde era Jesus, eles sabiam filho de quem era, eles sabiam quem era o homem Jesus, eles sabiam onde Jesus tinha nascido, quem era a família de Jesus, eles também sabiam. Eles já tinham visto e testificado milagres de Jesus, já tinham visto maravilhas que Jesus tinha feito anteriormente, e ali também naquela tempestade. Mas depois daquele aperto que eles passaram ali no mar da Galileia, depois daquele sufoco, depois que Jesus acalma o mar, eles fazem essa pergunta, admirados: quem é esse? Quem é esse? E se a gente andar um pouquinho mais no livro de Marcos, também no capítulo 6, Jesus estava pregando na sinagoga, e o povo que estava ali admirados com a sabedoria de Jesus, com ensinamentos de Jesus, e eles também perguntaram: mas esse não é o carpinteiro, não é o filho de José, de Maria? Esse não é o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Também sabiam quem era Jesus, eles sabiam perfeitamente quem era o Jesus, mas eles não conheciam a essência de Jesus, eles não sabiam quem de fato era Jesus, conheciam o homem Jesus. E é diferente hoje, nos dias de hoje. Tem alguma diferença? Eu acredito que não. Muitos sabem quem é Jesus, muitos sabem, ouviram falar de Jesus, às vezes até provaram de algum milagre de Jesus, às vezes caminham com Jesus, mas não conhecem a verdadeira essência de Jesus. Por que Jesus veio? Por que Ele deixou a sua glória? Por que Ele veio até a nós? Qual é a verdadeira missão de Jesus? Se o mundo conhecesse realmente Jesus, soubesse quem realmente é Jesus, eu creio que esse mundo seria muito diferente. Eu creio que não teria quase que nada dos absurdos que acontecem se o mundo conhecesse Jesus na essência de Jesus, não somente de ouvir falar de Jesus, não somente de saber por ouvir
mas experimentar as bênçãos de Jesus. Mas, numa outra ocasião, Jesus estava numa reunião de oração com os discípulos, com os 12 discípulos, e Jesus pergunta para eles: quem estão falando por aí que eu sou? Quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí eles disseram: estão falando que o Senhor é o Elias, que o Senhor é João Batista, ou algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus pergunta para eles: mas e vocês? E vocês, discípulos? E vocês, crentes que andam comigo? Quem vocês falam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Depois que Jesus acalmou aquela tempestade ali no mar, Ele mostrou o poder que Ele tem sobre a natureza, mostrou que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Jesus, se você continuar olhando o livro de Marcos, tem uma sequência de coisas maravilhosas que Jesus foi fazendo, provando o poder dele sobre todas as coisas. Ele mostrou que tem poder para libertar endemoniados. Ele libertou o endemoniado de Gadareno. Ele fez um homem que estava totalmente perdido, totalmente tomado por espíritos malignos, e aquele homem foi transformado, se tornou um pregador da palavra de Deus. Mais à frente, ele mostrou que ele tem poder e autoridade sobre as doenças. Ele foi e curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ela apenas tocou nas orlas do vestido de Cristo e ela foi totalmente curada. Mas Jesus também mostra que ele tem poder para ressuscitar pessoas. Mais à frente, Jairo chega todo preocupado, dizendo: olha, minha filha morreu. Ele falou: não morreu, ela apenas está dormindo. E Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Então Jesus mostrou nesse contexto todo que Ele tem poder para acalmar as tempestades das nossas vidas, tempestades das mais variadas que sejam. Jesus tem poder para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Jesus tem poder para ressuscitar não apenas mortos, mas ressuscitar sonhos, ressuscitar aquelas coisas que achávamos que estavam perdidas, ressuscitar um casamento que às vezes acha que ele está morto, um filho que acha que não tem mais jeito. Deus pode ressuscitar todas as coisas, Ele tem poder para libertar. Mas o que Jesus disse dele mesmo, Jesus também disse coisas dele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então, sem Jesus, nós estamos perdidos, não temos caminho. Sem Jesus, nós vamos andar e continuar a andar na mentira. Sem Jesus, nós vamos continuar mortos, porque Jesus é vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, sou a água viva. Então, Jesus é o que nos sustenta todos os dias, é o pão vivo que desceu do céu, é a água viva que sara, que cura, que liberta. Ele é a porta. Não tem outro caminho, não tem outra entrada para o reino de Deus a não ser por Jesus, através de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Só Jesus pode nos tirar da morte e nos dar vida e vida abundante. Ele é muito mais do que alguém que cura, que liberta, que ressuscita. Ele é o Criador dos céus e da terra. Jesus fez todas as coisas, nada que existe não tenha feito através de Jesus. O livro de Hebreus, no capítulo 1, diz que Ele é o resplendor da glória de Deus, a imagem expressa do Todo-Poderoso, o sustentador de todas as coisas com a Tua palavra. Esse é Jesus. Ele não é apenas milagreiro, Ele não é apenas aquele que nos cura por um instante,
para que deixarmos apenas alegres, satisfeitos por um momento, não. Pensa comigo, irmãos, se Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, é Ele que fez eu e você imagem e semelhança dEle, somos imagem e semelhança de Jesus, somos amados por Jesus, Ele nos fez filhos de Deus, Deus que fez como filhos dEle através de Jesus Cristo, é o Deus que vai sustentar a tua vida, o Deus que sustenta todas as coisas, o universo, com a tua palavra, é o Deus que sustenta a tua vida, pela tua palavra, pelas promessas que Ele fez na tua vida. Ele prometeu que nele somos vencedores, não disse que não teríamos problema, mas disse que estaria conosco em todos os problemas. Não estamos sós, estamos com Cristo. Ele é o único que nos amou e nos amará verdadeiramente. É o único que nos amou de uma forma extraordinária. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa tal maneira de Jesus, às vezes eu fico imaginando que maneira grandiosa deixar a glória dele, se fazer homem, se humilhar, morrer na cruz, por minha causa e por tua causa, pelos nossos pecados. É o único que tem poder para salvar e dar vida eterna. É o único que pode nos dar uma esperança nesse mundo que não tem esperança. Ele é a nossa esperança, e a nossa esperança é viva, a viva esperança. Ele ressuscitou, está vivo. O livro de Atos, no capítulo 4, verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente em Cristo há salvação. Ele é mais do que alguém que quer curar as nossas enfermidades físicas. Ele é muito mais do que querer dar uma alegria passageira. Ele quer nos dar vida eterna, alegria eterna, gozo eterno, salvação eterna. E esse Jesus, que é tudo isso para nós, Ele continua vivo. Ele está no nosso meio, Ele está onde tem pessoas reunidas no nome dEle. Ele está aqui nesta noite, Ele está na tua casa, Ele está em todo lugar que nós estivermos, através do Espírito Santo dEle. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 18, eu tenho a chave da morte e do Hades. Temos a chance de não morrer mais, por causa de Jesus Cristo. Este é aquele Jesus que eles perguntaram lá naquele barco na hora da tempestade: quem é este? Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus que você serve. Este é o Todo-Poderoso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Esse Jesus que tem poder para curar enfermidades, para libertar nossas vidas, para restaurar todas as coisas, é o mesmo Jesus que continua chamando, convidando você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. Este é o Jesus que perguntaram: quem é este? É o Jesus que está no nosso barco, do nosso dia a dia, junto conosco no meio das nossas tempestades. E quando Ele ergue a tua voz, a tempestade acalma.
porque Ele é poderoso. Quando Ele dá uma voz de comando, a enfermidade vai embora, porque Ele é poderoso. Ele continua perguntando, assim como Ele perguntou para aquele paralítico: você quer ser curado? Ele continua perguntando, e Ele continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e é Deus eternamente. Ele continua chamando: quem estiver sede, quem quiser, beba de graça da água da vida. É de graça, é de graça. Não foi de graça para Ele. Ele pagou caro. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele entregou a tua vida. Ele deixou a tua glória, para que nós tenhamos de graça a água da vida. Ele continua dizendo, acalmando os nossos corações: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou para lá preparar lugar para vocês, mas daqui a pouco eu volto, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Este é Jesus. Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que morreu, mas ressuscitou. E eu quero orar com você nesta noite. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus. Tenho falado de Jesus para você, mas você não tenha experimentado a essência da salvação em Cristo Jesus. Talvez você tenha até sido curado de uma enfermidade física, mas dentro de você é uma enfermidade na alma. Jesus também cura. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe perfeitamente aquilo que você tem, a situação que você passa, as dores que você sente, as lágrimas que você chora. Ele sabe todas as coisas, e Ele tem poder também para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Eu quero orar com você nesta noite. Quero que você fique em pé e nós vamos buscar a presença do Senhor. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Nós queremos dizer como igreja do Senhor que nós te amamos. Nós adoramos o teu santo e bendito nome. Ó Deus, que nós venhamos reconhecer através do Espírito Santo quem é o Senhor realmente. Ah, Senhor, às vezes brincam com o teu nome, brincam com a tua palavra, porque não sabe quem é o Senhor de verdade, não conhecem a tua essência, não conhecem o teu poder. Peço perdão, ó Pai, pedimos perdão. Perdoa aqueles que não sabem o que estão falando, mas nesta noite, que o teu Espírito Santo toque no coração de cada um, esses que estão aqui, aqueles que estão em casa, que possam te reconhecer como o único, verdadeiro e suficiente Salvador, como o único que pode libertar, como o único que pode salvar, como o único que tem poder para transformar todas as coisas. Cura nesta noite enfermidades, ó Pai. Ó Deus, devolve alegria para aqueles que estão com algum tipo de tristeza. Ó Deus, traz restauração nos lares. Ó Senhor, esses últimos tempos, tem lares que estão sendo desfeitos porque estão frios, não têm buscado a tua palavra, desfeito porque não têm acreditado em você, no Senhor conforme deveriam acreditar, crer no Senhor da forma que deveriam crer.
Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, abra os nossos olhos e possa enxergar que o Senhor é mais do que alguém que faz milagres apenas, que apenas cura enfermidades. Nós possamos olhar que o Senhor é mais do que aquele que andou naquele barco. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o Senhor vai voltar um dia em poder e glória, buscar a Tua igreja. Abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, ó Deus, a Tua graça em nós, o Teu amor em nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e trabalha em nossos corações, assim como o Senhor fez com os discípulos. Após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles ficaram cheios, e eles conseguiram ver quem realmente era o Senhor. Derrama do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, sobre o Vale da Bênção, sobre aqueles que estão em casa, e que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado e exaltado em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.